Vamos lá, gente, resolver o problema 3412, tá? Avaliações de algoritmos. Ele não é complicado no sentido dos cálculos que a gente precisa fazer, mas, né, como ele pede para a gente ler muita coisa de uma vez só e tem várias condições, né, ele também não é um problema, né, super simples. Então, vamos lá. Ultimamente, o professor Adrian Sinando está mais bondoso do que o normal. E para sua disciplina de algoritmos, quer que as notas dos estudantes sejam dadas da seguinte maneira: serão duas provas obrigatórias, prova 1 e prova 2, né? E para quem apenas fizer as provas, a nota final será dada pela média aritmética simples das notas das duas provas. Então, de obrigatório, são só duas provas e o cálculo, né, a nota da pessoa, a média final, vai ser a média das duas provas. Agora, quem fizer um trabalho vai ter a terceira nota como adicional. E daí a nota final será a média das três notas, todas com o mesmo peso. Então, aquela média aritmética básica, né? Se o estudante achar que alguma dessas três notas foi baixa, pode ainda fazer uma prova substitutiva para a nota mais baixa, desde que tenha feito o trabalho. Ou seja, o estudante nunca vai fazer a prova substitutiva tendo feito apenas prova 1 e prova 2. Né? Ele só pode fazer a prova substitutiva quando ele fez prova 1, prova 2 e trabalho. Por que, que isso é importante? Porque a gente sabe que, lá na frente, né, a gente sabe que se o estudante ele tem três notas, não é substitutiva, né? Porque se for substitutiva, teria que substituir alguma das outras duas. Então, por exemplo, aqui a Sônia, ela tem três notas, a gente sabe que a terceira nota não é uma substitutiva, tá? É a nota do trabalho. Para a pessoa ter feito a substitutiva, ela tem que ter feito o trabalho. Então, somente quem tiver quatro notas fez a substitutiva, né? Ah, então, vamos lá. Obviamente, se a nota da prova substitutiva foi a mais baixa, o professor Adrian irá desconsiderá-la. Se algum estudante fizer apenas uma avaliação, será considerado zero para a segunda nota. Ou seja, se a pessoa fez uma prova só, vai ser calculada a média entre a prova um e o zero que a pessoa ficou, porque não fez. Né? Então, a gente precisa desenvolver um sistema para ajudar a calcular essas médias. Né? Então, vamos lá. Vou pular aqui direto para os exemplos de entrada. Então ele fala aqui pra gente, a primeira linha vai ser um inteiro n contendo a quantidade de estudantes que vão ter aí suas notas inseridas nos sistemas para o cálculo. Né? Então aqui 4 quer dizer que a gente vai ter 4 estudantes. Aqui 3 quer dizer que nós vamos ter 3 estudantes. Né? Então falou a quantidade de estudantes, e aí, né, a linha seguinte vai ser o nome de estudante e suas notas, né, depois das suas notas. Aí na outra linha, nome de estudante, e na linha seguinte, suas notas. Né, e assim por diante. Então, vamos lá. Repare que esse número aqui vai servir para a gente já criar um for para saber quantos alunos, né, quantos estudantes aí a gente vai ter notas inseridas para fazer o cálculo, né? Então, mas antes de programar, pessoal, a gente pode sintetizar isso daqui da seguinte forma. Se a pessoa fez apenas uma prova, a gente vai fazer o quê? Ó, a segunda é considerada como zero. Então, a gente tira a média daquela nota e zero. Né? Ou, simplificando, a gente pode dividir aquela nota por 2, né? Porque assim, pensa, você tirou 10 em uma prova e não fez a segunda, qual que é a média? A média é 5, né? Então é só dividir a sua nota por 2, não precisa nem pensar nesse zero, né? Se é uma média de dois números e um deles é zero, a gente só divide por 2. Então se a pessoa tiver apenas uma nota, a gente vai dividir por 2. Se a pessoa tiver duas notas, aí a gente vai tirar a média dessas notas, né? Porque aí é o caso que a pessoa fez prova um e prova 2. Se a pessoa tiver três notas, a gente, de novo, vai tirar a média dessas três notas. Por quê? Porque se a pessoa tem três notas, quer dizer que ela fez as provas e o trabalho, né? E se a pessoa tiver quatro notas, a gente vai fazer o quê? A gente vai, ah, ó, a gente vai remover a menor nota das três primeiras, né? É, e, calcular a média das três que sobraram. Ou melhor, na verdade, corrigindo, o problema, ele nem chega a dizer se isso aqui está em ordem, né? Então, talvez seja uma premissa incorreta eu acreditar que a última nota é a substitutiva, tá? Mas é fato que a substitutiva só existe quando eu tenho quatro notas, tá? Isso aqui o problema deixou bem claro. Se a pessoa não fez o trabalho, ela não pode fazer substitutiva. Mas veja, não necessariamente a última nota vai ser a substitutiva. Ele não está falando que está em ordem, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Lembra, a substitutiva, ela é desconsiderada se ela for menor do que as outras notas, tá? O problema está dizendo isso aqui.
e ela é considerada quando, né, houver uma nota menor, e aí ela substitui a menor nota. Então, basicamente, se eu tiver 4 notas, o que eu vou fazer? Eu vou excluir a menor. Eu não preciso saber se ela foi de prova, se foi de trabalho ou se foi a própria substitutiva. O fato é, a menor nota é excluída. Eu excluo a menor nota e aí as 3 que sobraram eu vou lá e calculo a média normalmente, tá? Então, sintetizando é isso, tá? Então, eu já até coloquei aqui, né? Uma nota, divide por 2. Duas notas ou 3 notas, calcula a média aritmética. Ah, não, tenho 4 notas. Aí a gente remove a menor e depois calcula a média. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer a leitura daquele N que nos informa quantos estudantes tem, né? Então, N recebe int input. Beleza. Então, li a primeira linha. Com base nesse N, eu já posso colocar um for e in range. Beleza? Vamos lá. Então, aqui eu já vou estar percorrendo e eu tenho que ler o nome do aluno e suas notas, né? Então, nome recebe input. Como o nome é uma string, não preciso fazer conversão nenhuma, tá? Agora, as notas. Então, vamos lá, notas recebe. Aqui eu vou usar aquela forma de fazer a leitura e já converter tudo para float bem fácil, bem direto assim, né? Então, list, map, a gente está lendo float, né? Então, float, input.split, beleza, né? Então, repara, a gente vai fazer a leitura desses números, aí a função map vai converter esses números para float, que foi o que eu indiquei aqui, e aí isso é transformado numa lista, num vetor, né? Lembrando que aqui no Python, o que ele chama de vetor, que internamente, o que parece um vetor, né? É na verdade uma lista, mas a gente pode trabalhar como se fosse um vetor sem nenhum problema. Então, fiz a leitura do nome e das notas. E agora, vamos fazer, né, aquela sequência de if else para verificar qual é o caso, né? Lembra, a gente tem 4 casos diferentes. Então, vamos lá. Se notas. Opa, na verdade, se len notas, a quantidade de notas que nós tivermos dentro desse vetor aqui que a gente fez a leitura, se for igual a 1, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir essa nota por 2, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai imprimir, vai guardar uma variável. Lembrando que esse for, cada ciclo dele, a gente vai estar tratando de um estudante diferente, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou criar uma variável aqui. Vou chamar de resultado. A gente já resolveu um exercício assim, né? Que a gente cria uma variável que a gente vai acumulando. Né? Na verdade, é um vetor que a gente vai acumulando os resultados para mostrar tudo de uma vez lá no final. Tá? Então, vetor vazio. E aí, o que eu vou fazer? Se nota é igual a 1, deixa eu criar uma média aqui também, né? Média, a princípio, 0. Então, a média do aluno, nota final, né? Vai ser notas na posição 0, que é a única que existe, já que é o caso do que o aluno só tem uma nota, dividido por 2. Tá? Agora vamos para o outro caso. Então, elif, e aí, len notas for igual a 2 ou len, fazer 2 de uma vez aqui, pessoal, ou len notas for igual a 3, né? São os dois casos em que a gente simplesmente calcula a média. O que a gente vai fazer? Média recebe. A gente tem a função sum, que soma todos os números de um vetor. Então, né, se o vetor tem comprimento 2 ou 3, eu peço para ele somar todos de uma vez, né? A função sum que vai somar tudo. Tendo 2, tendo 3, ele vai somar. Tá? E aí eu divido esse somatório, tá, por len notas. Então aqui é uma solução, uma fórmula genérica, que se tiver 2 notas ou se tiver 3, vai dar certo. Tá? Vai pegar o somatório e dividir pela quantidade de elementos aqui dentro do vetor de notas. Tá? Deixa eu só conferir um negócio. Eu não lembro se tem uma função direta aqui para calcular média, então vou deixar assim. Tá? Porque talvez exista uma função mais direta, mas agora eu não me recordo. Então, beleza. Os dois casos aqui são mais simples, é só calcular a média. E agora, né? Pessoal, o problema ele está dizendo que sempre a gente vai ter uma, duas, três ou quatro notas. Então, se eu já verifiquei se é igual a 1, já verifiquei se é igual a 2 ou 3, a última possibilidade que resta é de ser igual a 4. Não preciso nem colocar um elif para verificar se é igual a 4, tá? Posso ir direto para o else aqui, porque o último caso que resta é o vetor tem 4 notas. Então,
No caso que o vetor tem 4 notas, a gente vai precisar... A gente pode fazer assim, ó. Dá pra fazer em uma linha só ainda? Acho que dá. Deixa eu ver. A gente faz a soma das notas, das 4 notas, subtrai a menor delas. Então, olha só. Aqui a gente somou tudo. A função min vai pegar o menor elemento do vetor. Então a gente soma as 4, subtrai a menor nota, e aí o resultado disso tudo, tá? O resultado disso tudo a gente divide por 3, né? Porque lembra, quando a gente tem 4 notas, quer dizer que uma delas é substitutiva. Então a menor nota é eliminada e a gente calcula a média das 3 que sobraram, tá? Certinho? Não. Porque se eu deixar a fórmula dessa forma, do jeito que está aqui, ele vai dividir isso, ele vai fazer essa divisão antes de fazer a subtração, tá? Então toma cuidado com precedência de operadores. É uma coisa básica, mas você pode esquecer. Né? Se fosse o caso aqui, a gente dividir a menor nota por 3, para depois fazer a subtração, vai dar um resultado totalmente incorreto. Então, vamos forçar a subtração a acontecer primeiro, usando parênteses, né? Então agora a gente força essa subtração a ocorrer primeiro, depois a divisão é realizada. Beleza, fiz todas as contas, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, resultado, ponto. Em vez de imprimir, né, eu já vou colocar aqui resultado.append. Depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. E aí a gente cria a string de acordo com o que ele está pedindo. Né? Ele quer o nome da pessoa, 2 pontos e a média. E a média tem que ter uma casa apenas, né? Então, vamos lá. Nome da pessoa, 2 pontos, média. Então, aqui, nome, 2 pontos, espaço, média, 2 pontos, ponto, 1F, né? Porque a gente só quer uma casa decimal. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando o resultado parcial aqui, né? Tipo, eu calculei aqui, né, para um estudante. E aí, em vez de imprimir, eu guardo no vetor. Por quê? Porque aí eu exibo tudo de uma vez no final, né? Então, ó, print, print, aí eu vou colocar aqui, ó, barra n para quebrar a linha entre cada resultado, ponto join, resultado. Vamos lá? Então, a gente executa o código. E vamos pegar aqui alguma entrada de exemplo, né? Vamos lá, clicou, opa. Tá, digitei errado ali, né? Vamos lá. Len notas igual a 3. Beleza? Vamos lá, corrigindo. Clicar aqui para executar de novo. Ok, né, temos ali os dados, Enter. Né, e aí ele exibe o resultado tudo de uma vez. Né? Então, João, 8.1, né, confere. Pedro, 0.5, depois 8.2 e 6.2. Tá? Tudo de acordo. Beleza, pessoal. A solução é essa. Mas, gente, tem como deixar esse algoritmo mais leve, tá? Tipo, na prática, como o problema é simples, o algoritmo com certeza está leve. Mas, esse formato que eu usei para resolver, de guardar num vetor e apresentar no final, apesar de ele ficar mais fácil de entender, né, mais fácil de visualizar, ele deixa o algoritmo um pouco mais pesado. Por quê? Porque aí a gente já está tendo que trabalhar com um vetor, um pouco mais de memória que acaba usando. Tá? Depois a gente tem um operador aqui para juntar tudo que está no vetor numa string. Então, assim, é mais apresentável, mas se a gente fizer isso aqui, ó, elimina o vetor, tá? Elimina o vetor. Em vez desse append, a gente já dá um print direto aqui, ó. Vamos lá? O que vai acontecer? Vai funcionar? De novo. Cliquei. Enter. Opa! O que aconteceu? Será que veio algo a mais? Talvez, né? Talvez veio uma quebrazinha de linha que estava no final aqui. Então, vamos lá. Clear. Opa! Clear. Roda o programa. Clique direito. Beleza. Galera, funcionou? Sim. Mas o resultado ele foi sendo apresentado ao final da leitura de cada nome, né? Então, leu os dados do João, calculou, já exibiu. Leu os dados do Pedro, calculou, já exibiu. Tá? E assim vai. Ele foi calculando e exibindo. Dá problema no Bcrowd ou nos juízes online de competições? Não. Tá? Por quê? A gente visualiza tudo num terminal só. Tá? O que a gente digita e dá Enter e o que o programa exibe pra gente, a gente visualiza num terminal só. Mas para o sistema operacional,
são coisas diferentes, é como se fossem arquivos diferentes, tá? Então, o que a gente está inserindo aqui é uma coisa e o que está sendo exibido está separado, tá? Então, o bcrowd, na hora que ele está olhando se a nossa saída está correta, ele não vai confundir aquilo que... Ele não vai misturar aquilo que ele está dando de entrada, tá? Ó, com aquilo que nós estamos colocando de saída, tá? Então, fica mais difícil de visualizar o resultado? Fica, mas para o bcrowd não tem nenhum problema e ainda fica mais leve, porque a gente evitou de usar um vetor ali, de trabalhar algumas operações de vetor, como o append e o join, ok? Então, as duas formas funcionam. Em questão de desempenho, essa forma é melhor. Em questão de visualização, acumular tudo no vetor e mostrar no final é melhor. Tudo bem? Então, encerro por aqui essa solução e até mais.